Olá, eu sou a professora de Física Luana Fraga e hoje vou vir aqui falar um pouquinho sobre corrente elétrica. A eletricidade, ela está em todos os lugares do nosso dia a dia. Quando nós colocamos o nosso celular para carregar, quando pegamos uma água gelada na geladeira, quando ligamos o ar-condicionado. Mas você já parou para pensar como que essa eletricidade acontece? Para existir a eletricidade, nós precisamos da corrente elétrica. E a corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas no interior de um condutor. Para que esse movimento aconteça, nós precisamos que haja um campo elétrico não nulo no interior desse condutor. Esse campo elétrico ele só existe porque nós precisamos de uma força para impulsionar esses elétrons. E essa força é a DDP, que significa diferença de potencial ou tensão, e é representada pela letrinha U. E sua unidade é em volts. Essa tensão é fácil para você encontrar na sua casa. Nós temos ela na tomada, onde nós conectamos os nossos aparelhos, ou mesmo numa bateria. A corrente elétrica, ela tem dois sentidos, o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é aquele verdadeiro. Nós já sabemos que os elétrons se locomovem, que são as cargas negativas. As cargas positivas não se locomovem, somente as cargas negativas. O sentido real é o quê? Os elétrons se locomovendo do menor potencial em direção ao maior potencial, como na figura ao lado. E o sentido convencional é do maior potencial em direção ao menor potencial. No caso, é como se as cargas positivas estivessem se locomovendo, também como na figura ao lado. Nós interpretamos assim porque, para existir a corrente elétrica convencional, nós pensamos no sentido do campo elétrico. E o sentido do campo elétrico é sempre da carga positiva em direção à carga negativa. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela onde os elétrons seguem um sentido único. E a alternada é onde eles ficam oscilando o seu movimento. Para que esses elétrons se locomovam, nós precisamos de um material que seja bom condutor de eletricidade. E o metal é um excelente condutor de eletricidade. Por isso, no nosso dia a dia, nós usamos os fios elétricos. Nós temos dois tipos de fios, os fios ideais e os fios. Os fios ideais são aqueles considerados perfeitos, onde não existe nenhuma resistência para dificultar a passagem da corrente elétrica. E os fios reais são aqueles em que existe essa dificuldade, existe essa resistência, logo os elétrons eles vão sofrer colisões. Sofrendo colisões, há um aumento ali na temperatura, gerando calor, fazendo com que nós tenhamos o efeito Joule. Para obter a medida de corrente elétrica que passa por um condutor, nós precisamos saber qual é a quantidade de carga que está passando ali por um determinado intervalo de tempo. Portanto, corrente elétrica é igual à razão entre a quantidade de carga durante o intervalo de tempo. Corrente elétrica é representada pela letrinha I, quantidade de carga ΔQ, lembrando que esse ΔQ depende do quê? Do número de elétrons vezes a carga elementar de um único elétron. E a quantidade, o intervalo de tempo é o ΔT. A unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas, o SI para a corrente elétrica, é o A de ampere. Portanto, A de ampere é igual a Coulomb, que é a unidade de carga, dividido por segundos, que é a unidade de tempo, porque aqui nós usaremos o tempo em segundos, porque essas cargas elas se locomovem muito rápido. Agora, vamos relembrar tudo que nós aprendemos. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres. Esse movimento se deve a um campo elétrico gerado por uma diferença de potencial, DDP. Para que isso aconteça, o campo elétrico tem que ser diferente de zero. Nós temos dois sentidos dessa corrente elétrica, que é o sentido convencional e o sentido real. Para resolvermos os nossos exercícios, nós iremos usar o sentido convencional, pois é aquele que segue o sentido do campo elétrico.
nós temos a corrente contínua e a corrente alternada e temos os fios reais e os fios ideais. Espero que vocês tenham aprendido. Deixe o seu like. Obrigada!